Vamos lá, guerreiros! Mais um programa Direito que Cai na Prova. Hoje vamos dar continuidade à nossa Lei de Improbidade Administrativa, a que chamamos inclusive de Parte 2. Vamos tratar acerca das espécies de atos de improbidade. Vamos mostrar como era na legislação e como está a partir de 2021. Vamos lá? Bom, gente, a primeira delas é dos atos que importam enriquecimento ilícito. Como que era? O caput trazia a seguinte informação: constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei e notadamente. Como que está? Constitui ato de improbidade administrativa, importando enriquecimento ilícito, ao ferir mediante prática de ato doloso. Vejam que o legislador reitera a questão de ser ato doloso. Hoje, inclusive, as espécies somente de forma dolosa. Qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no artigo 1º desta lei e notadamente. Lembrem que o notadamente, doutrinariamente, nos parece um rol exemplificativo, mas rol taxativo trazido aqui, e é isso que nós devemos manter para concurso público. Vou trazer 3 alterações significativas aqui do enriquecimento ilícito. Vamos lá? Como era o inciso 4º? Utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades. Como que está? Utilizar em obra ou serviço particular qualquer bem móvel de propriedade à disposição de qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, bem como o trabalho de servidores, de empregados ou de terceiros contratados por essa entidade. A alteração trazida aqui, qualquer bem móvel, enxugou um pouquinho, deixando bem mais objetivo para nós, né? A forma de enriquecimento ilícito. Próxima, inciso 6º, como era? Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direto ou indiretamente, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou características de mercadorias ou bens fornecidos nas entidades mencionadas no artigo 1º dessa lei. Como ficou? Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou características de mercadoria ou bens fornecidos a qualquer das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Trouxe só os dados técnicos para dar uma complementada. Próximo inciso, como era? Adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego, função, bens de qualquer natureza, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público. Como está? Muito mais informação, deixando bem mais claro e objetivo para nós. Adquirir para si ou para outrem, no exercício de mandato, de cargo, de emprego de função pública, em razão deles, bens de qualquer natureza decorrente dos atos descritos no caput desse artigo, cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente público, assegurada a demonstração pelo agente da licitude da origem da evolução. Antes parecia que era presumido, né? O simples fato de eu ter um acréscimo no meu patrimônio já importava enriquecimento ilícito. Recebo lá como servidor público vencimento básico de 4.000. Em 2 anos eu tenho uma renda, imagine, eu tenho um patrimônio avaliado em 5 milhões de reais.
Ora, isso está desproporcional ao que você recebe enquanto servidor público. Mas isso não caracteriza imediatamente uma improbidade. Então, eu vou lá e demonstro que hoje o meu patrimônio está avaliado em 5 milhões de reais porque eu fui beneficiado por uma herança da minha tia querida. Pronto. Então, deixou de ser presumido, ok? Próxima modalidade, causar prejuízo ao erário. Como que era? Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa. Tá, era assim, não é mais. Que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbarateamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º dessa lei e notadamente. Era assim, como está. Constitui ato de improbidade administrativa que cause lesão ao erário, qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje efetiva e comprovadamente perda patrimonial, desvio, apropriação, tudo igual. E continuamos lá com notadamente. Somente modalidade dolosa. Vamos a algumas alterações. Como que era? Inciso 1º, facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, verbas, valores integrantes do acervo patrimonial das entidades lá do artigo 1º. Como que está? Facilitar ou concorrer por qualquer forma para indevida incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica de bens, rendas, de verbas ou de valores integrantes do acervo patrimonial das entidades referidas no artigo 1º desta lei. Gente, indevida incorporação. Aqui, o indevida faz diferença, vamos combinar. Tirando, descaracterizando aquela questão presumida novamente. Veja a preocupação aqui do legislador, né? Próxima. 10. Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Agir, como está, ilicitamente na arrecadação do tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do patrimônio público. Porque o negligente configura até uma culpa, vamos combinar. E hoje não existe mais a modalidade culposa. Tudo bem? Gente, claro que a gente tem outras mudanças significativas. Eu trouxe algumas. Lembram do 10A, que era trazido lá na nossa lei? Originariamente era 3 modalidades, depois fomos para 4 e agora retomamos 3. Por quê? Foi trazido como causar prejuízo ao erário, conceder, aplicar ou manter benefício tributário, ou seja, olha que beleza, hein, gente? Deixou de ser uma espécie, isso era bastante polêmico até pela doutrina. Eu era uma que esculachava, falei, gente, para que esse artigo 10A, gente? Por quê? Por que não coloca lá como uma hipótese de causar prejuízo ao erário? Pois bem, o legislador ouviu as nossas reclamações, seja por operadores de direito, seja por doutrinadores, e trouxe isso no artigo 10. Então, ficou agora as 3 modalidades de improbidade administrativa. Enriquecimento ilícito, causar prejuízo ao erário, e vamos para a derradeira. Essa teve muitas alterações, tá? Artigo 11. Atos que atentam contra os princípios da administração. Como que era? Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e notadamente. Como está? Constitui ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública ação ou omissão dolosa que viole os deveres de honestidade, imparcialidade e de legalidade, caracterizada por uma das seguintes condutas. Aqui nos parece um rol absolutamente taxativo, porque trouxe as condutas pontuadas de forma taxativa, tá? Mas lembrando, para fins de concurso público,
todo apresentado aqui, todas as modalidades apresentadas aqui apresentam rol taxativo, certo? Vamos a algumas mudanças. Inciso 3, como era? Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, como está. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo, propiciando beneficiamento por informação privilegiada ou colocando em risco a segurança da sociedade e do Estado. Por quê? Para não ficar aquela coisa jogada ao tempo, sabe como? Deixou de ser também aquela situação subjetiva. Por isso que o legislador complementou, propiciando beneficiamento, nanana. Porque às vezes você poderia contar um segredo, mas não houve prejuízo. Ou seja, e aí a gente entra naquela questão do genérico, né? Tem que ser de forma específica. O simples fato de eu contar um segredo que eu sabia em razão da minha função já caracterizava improbidade. Hoje só será caracterizada se houver um risco de segurança da sociedade e do Estado, ok? Negar publicidade aos atos oficiais, era assim, como está. Negar publicidade aos atos oficiais, exceto em razão de sua impredisponibilidade para a segurança da sociedade e do Estado ou de outras hipóteses instituídas em lei. Ou seja, aqui novamente o legislador saiu do genérico e trazendo uma especificidade na legislação. Não temos mais questões subjetivas quando tratamos da modalidade que atentam contra os princípios da administração. E vejam esse que interessante, foi trazido de forma bem taxativa o nepotismo. Sim, olha só, inciso 11. Essa é uma novidade trazida na legislação. Nomear cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive da autoridade nomeante ou do servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas. Olha que maravilha! Nepotismo, agora sim, tipificado, configurado como ato de improbidade administrativa. Saímos de uma supersúmula e viemos agora numa legislação que sim traz de forma bem objetiva, bem taxativa o nepotismo, configurando então a nossa improbidade administrativa. Com isso, caríssimos, lembrando, é um encontro bastante en passant, só para vocês entenderem essas mudanças significativas acerca da nossa lei de improbidade administrativa. Com isso, finalizamos por aqui. Força, Fé e Foco, tamo junto, até breve.